The way that we use language holds power. A simple word alone can offer a person or a community validation, acknowledgement, and respect, or it can have the power to deny them. Words matter, and we know that inclusive language matters to the LGBTQ community, especially with respect to using gender-expansive language. Though non-binary identities are not new, the rise in awareness, visibility, and freedom to explore one's gender identity is increasingly a reality for many around the world. More than any other topic, our global stakeholders are asking us to support their gender inclusion efforts. That's true from China to Brazil and just about everywhere in between. In this next exciting session, CV Viverito, who leads our global work, sits down with advocates from 4 countries and holds a multilingual conversation about non-binary identities, language evolution, and workplace inclusion. Hello, everybody, and welcome to Summit. Welcome to our premiere session, Non-Binary in 4 Languages. I'm CV Viverito. I'm the Deputy Director of Global Programs and Stakeholder Engagement at Out and Equal. I am non-binary and my pronouns are they, them. I am super excited to be having this session with 3 amazing thought leaders and friends. This is undoubtedly a much talked about aspect of LGBTQ workplace inclusion and has really come to the forefront of the conversation in the last few years as companies and societies and communities around the world are beginning to shift and pay more attention. That's not to say at all that non-binary or third gender identities are new. We can trace their roots back to ancient Egyptian cultures. But that being said, it certainly has gained a lot more visibility recently. In 2019, for example, Merriam-Webster, the dictionary, deemed the singular pronoun they the word of the year because internet searches of the word they rose by 313% that year. They also updated the definition to include its usage as a singular neutral pronoun in English. Other recent US polling shows that 12% of LGBTQ millennials identify as transgender or gender nonconforming, and that nearly half of Americans see gender on a spectrum rather than as a solid binary. In Argentina, recently it became legal to have gender neutral marker on your passport, which means there are now over 10 countries with this option, not including the US, where it is only legal in certain states on your state IDs, although the administration said it would be available in the future. And in general, there is definitely a global rise in awareness, visibility around non-binary identities. And of course, that brings with it some resistance and backlash. But as a self-identified language nerd, an interesting piece of this to me is that communities all around the world are also adapting their language and the way that language is used to make space for people outside the binary, which can sometimes be a little more seamless of a process depending on the structure of the language, and can sometimes be quite difficult, especially with languages like with grammatical gender, like Spanish and Portuguese, just for example. So of course, companies need to communicate verbally with their employees. They need to have written documents and policies in multiple languages. So this absolutely applies to the workplace as well. And it's a question that we get a lot at Out and Equal. So that's not the only focus of our conversation today, but we'll definitely touch upon it. But for now, I'd like for our incredible panelists to introduce themselves. They're from all over the world. We have with us Aritra Kandilal from Nielsen IQ in India, Mikel Nechenger from Matos Filho in Brazil, and Sasa Testa from Argentina. So Aritra, would you like to start by introducing yourself and telling us a little bit about who you are? Sure thing. So hello, everyone. I'm Aritra. I'm from the city of Kolkata in India. I'm a Bengali. I identify as a gay non-binary individual, and my pronouns are he, him, his. I work as a product manager at Nielsen IQ, where I also lead the South Asian chapter of our Pride Employee Resource Group. I think that's about it. Oh, and I'm a big time foodie. Yep. I love that. Nice. What about you, Mikel?
Oi, pessoal. Gostaria de primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui trocando ideia com pessoas não binárias de diversos lugares do mundo. Isso é um milagre da tecnologia que eu estou muito feliz de que está acontecendo. Enquanto pessoas não binárias, a gente acaba meio isolado na sociedade, sem conhecer muitas pessoas próximas fisicamente, então a internet está apenas presente. Meu nome é Mikkel Mergener, eu sou uma pessoa não binária do Rio de Janeiro, eu nasci no Brasil, apesar de ser um descendente de pessoas europeias. Para quem só nos ouve e não nos vê, eu sou uma pessoa branca, de cabelos escuros e olhos escuros. Eu estudo Direito numa faculdade federal aqui do Brasil e sou estagiário no Matos Filho Advogados. Cresci no interior, numa cidade bem pequena do Rio de Janeiro, basicamente pautado pela cis-heteronormatividade, e me assumi não binário com 22 anos, já no meio jurídico brasileiro, que é um meio extremamente conservador, então tem sido muito desafiador assumir a minha identidade, mas hoje com 25 anos eu sou um amplo defensor da comunidade e faço muitas atividades com o meu escritório para tentar promover os direitos queer no Brasil. Eu acho que eu esqueci de falar os meus pronomes, é importante, né? Meus pronomes são ele, ela e ele. Eu sou uma pessoa não binária de gênero fluido, então qualquer pronome para mim funciona. Tanto faz. Thanks so much, Mikkel. And what about you, Sasa? Bueno, ¿qué tal a todos, a todas y a todes? Mi nombre es Sasa Testa, soy una persona no binaria. Mis pronombres son él o ella, masculino neutro. Soy de la Argentina. Actualmente trabajo en la Gerencia de Género, Diversidad y Derechos Humanos del Banco de la Nación Argentina. Soy magíster en estudios y políticas de género y soy activista trans no binario. Love it. Thank you so much. Welcome all of you, and thank you so much for being here. So we have thousands of people joining us at Summit this year. So we might not all be on the same page. So I might start us off with a simple question around the fundamentals. In general, we know non-binary is a gender identity that applies to anyone who doesn't strictly identify as man or woman. It can fall somewhere between that spectrum. It can move fluidly along the spectrum. It can lay completely outside of the spectrum. And because it can be used as an umbrella term for an experience that's outside this binary box, it can be difficult to put into a box to define naturally, right? So instead, I want to just focus on what it means to each of us. For me, I feel like I lay somewhere outside that entire spectrum, its own category. As an adult with the power of hindsight, I can see now that I've always felt that way, but I needed time for self-reflection. I needed to find the words to describe it. So for me, that's why I use neutral pronouns. Being referred to as he or she, it just doesn't feel right. But the beauty of it, and what I love probably the most about our community, is that every person's experience is unique and valid. And so I'd love to hear from the three of you, what does non-binary mean to you? And Mikkel, let's start with you. Sivi, eu acho interessante você falar que você se enxerga como fora do gênero, porque é uma analogia que eu gosto de usar do gênero como uma tela, um quadro de pintura. A sua pintura seria uma pintura branca, uma pintura em branco. A minha pintura seria um quadro psicodélico com muitas cores e vibrantes e misturas, porque eu sinto que realmente, a partir do ser não binário, para mim, significa uma declaração. Você declara que você não concorda com a vivência de homem e de mulher. Essas regras, as regras que ditam como que é ser homem e como que é ser mulher, não funcionam para você. Então, a partir do momento que você quebra esse padrão, eu não sou homem, nem sou mulher, você pode ser qualquer coisa. E é por isso que Sivi, por exemplo, tem essa visão mais sem gênero, e eu, por outro lado, tenho uma visão de mim como tendo todos os gêneros ao mesmo tempo. Então, é realmente um mundo novo para você explorar a humanidade e viver, ter comportamentos sem se perguntar o que um homem pode fazer, o que uma mulher pode fazer. Para mim, é uma declaração e uma forma de escolha de como que você leva a sua vida. I absolutely love that analogy. It's beautiful.
And I love playing around with analogies like this. One time I heard someone refer to it as constellations, that we're each our own constellations with so much going on. It's very complex and each one is different in its own way and ever changing. I love that too. So thank you so much for sharing. I'm going to steal the painting analogy now too. Sasa, I'd love to hear from you next about, what being non-binary means to you. Bueno, a ver, en principio, cuando yo pude asumir la identidad no binaria, que en realidad, digo, lo importante es el momento en el que une puede nombrarse, ¿no? A sí mismo, a sí misma, a sí misme, que es un momento como fundacional, ¿no? Es en la vida de cada persona. Sin embargo, antes de poder nombrarme, yo ya tenía una incomodidad con el género asignado al nacer, ¿bien? Pero lo que sí, para mí, en lo personal, el transitar una experiencia de género no binaria me permitió también poder empezar a mirar el mundo de otra manera, ¿no? Y empezar a ver que, por lo menos, en lo que mi experiencia respecta, para mi gusto, el mundo está dividido de manera binaria, ¿no? Por lo menos nuestro mundo occidental, ¿no? En cuestiones de clase, bueno, las clases dominantes y las clases dominadas, en cuestiones académicas, bueno, quien aprueba, quien no aprueba, quien obtiene un título, quien no lo obtiene, quien tiene un trabajo, quien no lo tiene. De modo que, bueno, lo que es legal, lo que es ilegal, ¿no? Digo, me parece que también hay una epistemología, una cosmovisión del mundo, por lo menos en nuestra tradición, que tiende a ser bastante binaria. Ahora bien, yo me empecé a dar cuenta de esto, o empecé a advertir esto, una vez que pude ponerle nombre a mi identidad, ¿no? A lo que me pasaba. De modo que para mí, digo, la identidad no binaria o el no binarismo no es solamente una experiencia personal, sino también es una nueva manera de ver el mundo. I love that so much. You are really making me think about a lot now, and I love your perspective on viewing being non-binary as so many different aspects of life, and we should examine different aspects of life and try to deconstruct that binary and see what lays in between. It could give us a lot of answers to a lot of things. Thank you for sharing. And last but never least, Aricha, can you tell us a little bit about what it means to you? Sure thing. Yeah. So I'll start by saying that binary does not mean anything to me. Growing up in India, we always equaled gender with the biological gender. So for a very long time, I was not even thinking about what I feel inside. It was only a couple of years back when I started reading about gender identity and I was going through the definitions. And as you all would know, like the definition says that what you feel inside. And I started asking myself, like, what do I feel inside? Do I feel masculine? Do I feel feminine? Do I feel a combination? But in doing so, what I realized is that I cannot answer that because first I need to know what is masculine, what is feminine, because I know what society calls masculine or what society calls feminine, but inside me, the way I feel that I am hungry or I am sleepy, I do not feel I am masculine or feminine. So how can I know whether I'm feeling masculine or feminine? It doesn't make sense to me. So for me, non-binary is the only way of identifying. And when it comes to what I feel inside, which is my gender identity. So yeah, that is how I decided to come out. It was pretty late. When I think about that, I came out as a gay individual back in 2008, and almost 10 years later, I came out as a non-binary person. So, but yeah, that's how I see my non-binary identity. Thank you, Aricha. So it's core to your identity. I understand that I can relate. I feel the same way. Thank you so much, all of you, for sharing. I love hearing how we're all non-binary
but we all experience ourselves and our identities differently. And that goes for everyone in our community. And like I said, I really think that's the beauty of it. So thank you so much for sharing with our audience. Getting a little bit more into this global perspective that we have here on this panel. I'm wondering how, if at all, are you seeing non-binary people represented in your country, where you live, or in your city? And specifically, what is changing in the recognition of non-binary people, be it legally, socially, culturally? And Sasa, I'm actually going to start with you, since we were chatting about this. There's, of course, been a recent legislation change, and just in general, a lot going on in Argentina around this right now. So if you can give us a little perspective, we have a global audience, and let us know a little bit about what's going on at this moment in Argentina. Bueno, en nuestro país desde el año 2012 existe una ley, que es la Ley de Identidad de Género, ¿no? Que lleva por número 26.743. Esta ley, en su artículo 2, establece que el género es una vivencia interna y personal, ¿no? Y que esta vivencia puede corresponderse o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, ¿no? Y es importante resaltar esto porque en el artículo 12 de esta misma ley, el artículo 12 lleva por título Trato Digno, ¿no? Establece que no es necesario cambiar el documento de identidad para asegurar el trato digno, ¿no? Y de hecho establece la obligatoriedad de llenar los formularios, ¿no? Y de completar todos los datos que tienen que ver con una persona de acuerdo con su identidad de género, haya o no haya hecho el cambio de documento. Esto ocurrió en 2012. Ahora bien, en nuestro país, este año, en 2021, el presidente de la Nación sancionó un decreto. El decreto es el decreto 476. En ese decreto se establece la posibilidad de optar por una tercera opción en los cambios de DNI, es decir, que haya M, F para masculino y femenino y X para las personas que no nos identificamos ni como masculinos ni como femeninos. Y este decreto es importante en la medida en que no solo es el primer país de Latinoamérica en tener esta posibilidad, sino que además también atañe a, no solo al DNI, sino también a los pasaportes, ¿no? Nosotros podemos tener pasaportes no binarios y poder asegurar el reconocimiento de nuestra identidad en muchos países del mundo, ¿no? Es cierto, sí, que en otros no, y el decreto establece también la obligatoriedad de las y les funcionarias públicas de advertir, ¿no? de este posible obstáculo. Sin embargo, es muy importante tener la posibilidad de cambiar un documento, porque la identidad es un derecho humano, y que se nos reconozca legalmente como sujetos, sujetes de derechos, también reconocer nuestro derecho humano a la identidad, ¿no? Y además el decreto toma una serie de antecedentes de otros países, que si ustedes me permiten los voy a mencionar, sobre los cuales se basa para poder establecer la posibilidad de hacer este cambio. Por ejemplo, la República Democrática Federal de Nepal, que en el año 2007 el Tribunal Supremo introdujo formalmente un tercer género. La República Islámica de Pakistán, donde los y las pakistaníes pueden elegir un tercer género desde el año 2009. La República Popular de Bangladesh, que en el año 2013 aprobó una ley que introduce la categoría Hijra en pasaportes y otras tarjetas de identificación, siendo este un término para personas transexuales o intersexuales en el sur de Asia. La República Popular de Bangladesh, con este establecimiento, alrededor de 10.000 personas se estarían beneficiando de ello.
La República de la India, dice el decreto también, donde también en el año 2009 pudieron elegir por primera vez en sus registros al lado de masculino y femenino la opción otro, y en Canadá, en el cual desde el año 2017 los territorios del noroeste del país emiten certificados de nacimiento con una X en lugar de femenino o masculino, mientras que en los pasaportes la X puede solicitarse en todo su territorio. Digo, hay hay varios países que ya están reconociendo que, bueno, este binarismo, ¿no? que en teoría sería lo único posible, no es así. I love it. Thank you for reviewing all of that. That's really, really interesting. And you mentioned India, and so actually I might turn it over to Aritra now. I know, as you say, Sasa, there's been that legal third gender recognition for some time, which is sometimes designated for cultural identities like hijra, among others. And now more and more people are exploring gender more openly. So I'm wondering, Aritra, how are you seeing this play out in both public discourse, in and out of the workplace? How is the social dialogue around this? Yeah, so the NALSA judgment, which accommodates for the third gender identification, first of all, like, I do not know who decided that this gender is the third one, anyways, and which is the first and which is the second. But it is limited in its own way. I do not think it fully accommodates the concepts of non-binary. It definitely has increased visibility for the broader trans community. But if you're specifically talking about non-binary, it is one of those cases where it is definitely better than what it used to be a couple of years back, but it is still very, very small. Now, I'm a statistician, so I'm always curious about data. So just before this call, I was actually doing a little bit of digging in Google Trends and just seeing like what has been the search interest of the search term non-binary in India. And just to get a sense, like, okay, like what is happening in general population? Are we seeing like a change in the level of interest? And what, like if we compare the indices that we have in Google Trends for 2021 versus 2020 versus 2019, of course, we see a significant upward trend. Particularly, there was a spike around May this year, possibly sometime around when the time when Demi Lovato came out as non-binary. There was a spike in India as well. So of course, like it is something that more and more people are exploring, but it is still pretty small. It is still a very niche concept for many, and that is why it requires a lot of education and awareness. Yeah. I think like, yeah, like what is like the state where India is right now is like, okay, we have moved on from a binary to a trinary, but we need to actually end up in a spectrum. Yeah. Okay. Wow. Thank you. It's going to take time for all of us to, our binary systems are so deeply ingrained in everything. As Sasa was saying, it's more than gender, and that will take time to really deconstruct and start reconstructing our own new systems that are less delineated among two options, but it's happening. And this conversation is part of that. So thank you for sharing. Okay, Mikkel, I know you and I have had a lot of conversations around this. And even in the years we've known each other, social dialogue in Brazil has changed, even in the past 3 years that we've been chatting. So I'd love for you to give us a short overview of from the Brazilian perspective, what's changing, whether it be social or legal, in the recognition of non-binary folks. Claro. Eu queria só recapitular uma coisa que a Aritra falou. Eu acho que ao redor do mundo inteiro as pessoas estão começando a se perguntar a mesma coisa. O que é ser homem e o que é ser mulher, e por que isso não vem naturalmente para mim? Por que isso não é uma resposta instintiva? Todo mundo está percebendo que isso foi imposto e todo mundo está percebendo que isso também pode ser deposto. E uma coisa que eu me lembro, um paralelo que eu acho interessante é com o movimento feminista na década de 60, 70,
como que toda a sociedade estava funcionando de uma forma como as pessoas nascidas como fêmea só podiam ter determinados papéis. E todo mundo ao redor, simultaneamente, todo mundo acordou dessa consciência para incluir as mulheres na sociedade. Eu sinto que é mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo a nível global com as pessoas não binárias. Os seres humanos estão abrindo espaço para agregar uma nova vivência à nossa sociedade. No Brasil não é diferente. O Brasil é uma terra colonizada, né? Nós fomos colonizados pelos portugueses, então a nossa cultura foi muito importada da Europa e, principalmente com base no cristianismo, tem um viés muito machista, muito binarista, muito conservador, e esse viés acaba impedindo o Estado de conseguir garantir direitos, sequer há interesse dos legisladores de garantir direitos para as pessoas não binárias. O fato é que, a nível político e social, a nossa comunidade ainda é praticamente invisível no nosso país, porque é uma cultura tão segregadora, tão conservadora, que as pessoas nem têm conhecimento de que pessoas não binárias existem, na maioria do caso. Esse é o caso no Brasil. Mas, em movimento contrário a essa população mais conservadora e ao Estado, as empresas e a sociedade civil têm gritado para que essa comunidade seja mais ouvida e seja mais vista. Então, é interessante perceber como que no Brasil as empresas, trazendo muito da lógica de inclusão internacional, as empresas estão tendo um papel importante para promover a visibilidade das pessoas não binárias no país. Yeah, absolutely. Just like you say, it's just another gender revolution. It's the new wave of gender revolution. I love it. We've kind of talked about now what it means to us, what it means within the social, political contexts where we live. And of course, a piece of that, as I mentioned at the beginning of this conversation, is language. And that's a piece that a lot of companies are addressing right now and trying to figure out, as well as communities themselves. We are reshaping language everywhere. And so I want to make sure we talk about that. And just to give a little context as to what I mean, for example, I'll mention specifically in the US and the use of English around efforts to use non-binary pronouns in more inclusive language. It's a little bit easier than other languages just due to lack of grammatical gender. At least we don't have objects that are either masculine or feminine. That does make the reshaping, recontextualizing outside the binary just a little bit easier. I'm not saying it's without its challenges, of course. The word they is already a singular neutral pronoun. But of course, it definitely brings forth challenges and resistance when we're trying to neutralize our language and make space for others. And so I want to talk a little bit about each of these languages. So Aritra, I want to start with you, if that's okay. I know you were mentioning to me, we're on another panel together, and you were mentioning that Bengali, which you've told me is not terribly infused with binary gender in the first place. So what are the obstacles, if any, when, for example, if you're trying to talk about yourself or you're trying to talk about non-binary identities in that language? Yep, so truly Bengali is not gendered in the sense that it do not have gendered pronouns, or even the verbs are not gendered. And I always use the example of languages like Bengali, and I think like Turkish is also like that, where it can walk without gendered pronouns, just to convince people that languages will not fall apart if we do not have gendered pronouns. Like if you're saying he will water the plants or she will water the plants, like does it really matter like whether the person who's watering the plant, whether that person is male, female, or non-binary, as long as the plants are getting the water and they are not dying? It doesn't. So I think like it is that unnecessary layer of information that we have in some languages. That said, of course, I will not claim that Bengali is completely gender neutral, because we do have gendered nouns like actors and actresses.
those kind of terms are there in Bengali as well. And typically, like what I see among some of my friends, not everywhere, is that we are kind of like trying to stick to one of these terms and use it equally for all genders rather than like discriminating. That is happening. And of course, there are expressions, and I may have like mentioned this to you earlier, CV, expressions like Mother Earth. Now, I always question, okay, like why are we referring to the earth as a mother when we possibly mean is that okay, it's the nourisher or the nurturer? Are we basically like referring it to as mother, saying that okay, mother is the person who is solely responsible for nourishing or nurturing? So these kind of like very like yeah like old gender stereotypes are definitely embedded, but it's easier. That's so interesting. I love it. We could have a whole hour conversation on just language. Yeah. I'm going to keep it to just this question. Well, maybe we'll do a part 2. So interesting. Thank you for sharing that. I love what you said, the language is not going to fall apart. You just need to know that the plants are watered. It's true. So Miquel, I want to turn it to you next. I know Portuguese and Spanish, they both do have grammatical gender. And so the binary is a little more deeply infused into the language, which requires some more changes. And I know things are changing. So I want to turn it to you to shed some light on the progress that's being made and maybe some challenges too that you're facing with neutralizing Portuguese. Bom, como eu falei, o Brasil foi colonizado, então o português é uma língua que foi trazida pelos colonizadores, né? A língua original brasileira é o tupi, mas as línguas indígenas têm dezenas e dezenas, centenas de variantes linguísticas, então a língua brasileira dessa terra, né, não é mais falada pela maioria da população. Mas o português, que foi a língua trazida, é muito binário e muito marcado por gênero. Praticamente todas as palavras têm um marcador de gênero, só advérbios, praticamente não, mas assim, adjetivos, substantivos, verbos, tudo praticamente no português é feminino ou masculino. E isso dificulta muito para quem é não binário nesse país, porque todos os sistemas da sociedade basicamente não contemplam a nossa existência e tem uma dificuldade muito grande em conseguir se adotar o português neutro, que é quando a gente pega, no português, as palavras femininas terminam com A e as palavras masculinas terminam com O. Então, o que a gente faz no português neutro é mudar o final das palavras para terminar com E. Então, por exemplo, ao invés de você falar estou animada ou estou animado, você fala estou animade. Então, assim é o português neutro, mas é muito contraintuitivo, é muito difícil de aplicar isso no dia a dia, mesmo por pessoas que são aliadas da comunidade, que se importam, e até mesmo por pessoas não binárias como eu. Eu mesmo tenho dificuldade de usar o português neutro, porque é muito difícil de mudar cada palavra, a cada momento que você vai falando. É realmente um treino, mas o que eu estou vendo é que, a despeito de toda a população conservadora estar tentando suprimir a linguagem neutra, porque a linguagem é um instrumento de transformação. Então, as pessoas que não querem que a comunidade não binária seja vista estão tentando suprimir a linguagem neutra. A gente vê atualmente no Brasil, literalmente, projetos de lei de estados e municípios que estão tentando banir o uso da linguagem neutra nas escolas, em ambientes sociais de qualquer gênero. Então, é realmente um ataque ao português neutro, porque sabem o poder transformador da língua. Mas, como eu falei, em contrapartida, as empresas e a sociedade civil estão disseminando cada vez mais o português neutro. A gente vê manuais de uso de linguagem neutra, cada vez mais eventos, popularização desse assunto. Então, acho que é inevitável, por mais que os setores conservadores possam resistir, acho que o português neutro inevitavelmente vai acabar se tornando só mais uma variante do português que as pessoas usam. No Brasil, é um país com proporções continentais, em cada
cada canto do país tem uma pessoa que fala português de uma forma diferente, com palavras diferentes, estilos diferentes, então a linguagem neutra vai ser só mais uma variante. Só que, como o português é muito difícil, a gente não pode esperar que todo mundo vá falar português neutro fluentemente rápido. Eu acho que o que a gente pode fazer é focar no bem-estar das pessoas. Se tem uma pessoa não binária ali e ela quer ser tratada no português neutro, se preocupa com ela. Por enquanto, acho que é um passo maior do que a perna a gente conseguir tentar já querer fazer com que todos os brasileiros falem português neutro. Acho que a gente tem que focar no bem-estar das pessoas não binárias. Se elas estiverem sendo respeitadas, tudo bem se nem todo mundo estiver falando português neutro, porque vai ser muito difícil chegar lá. Yeah, absolutely. I could not agree more. Thank you for giving us that oversight. And Sasa, I'm saving you for last since you are a professor of Castellano, which is so cool. And I know that, you know, language belongs to the people, but you do have a recognized authority in this case. And so in Argentina in particular, I know there is a movement among LGBTQ people and feminists together to move a little bit towards inclusive or neutral Spanish. And in fact, I know the president of Argentina recently said that the ideal will be when we say todes instead of todos y todas, which is basically saying everyone in the neutral way instead of everyone in the masculine and feminine way, which is a huge statement. And so how are you seeing this played out in day-to-day life? We're curious to see what your perspective is. Bueno, a ver, sí. Como profe de castellano voy a arrancar diciendo lo siguiente. Antonio de Nebrija, en 1492, publica la gramática de la lengua castellana, que fue la primera obra que en nuestra lengua, ¿no? En nuestro castellano, se publicó para tratar de normar, ¿no? Esto que es el lenguaje, la lengua. Y ahí Nebrija dice, la lengua es amiga del imperio, ¿no? Y en este punto voy a retomar algo de lo que dijo Miquel, ¿no? Que nuestro país, ¿no? Hereda una lengua que es fruto de la conquista, ¿no? El castellano viene con la conquista, ¿no? Y así como mencionaba Miquel la realidad de su país, acá en nuestro país también la apertura, ¿no? O el cuestionamiento de este binario en el lenguaje ha generado y genera todavía muchas resistencias. Si bien hay varias instituciones académicas, organismos públicos, ¿no? Que han sacado resoluciones en favor del llamado lenguaje inclusivo, ¿no? O lenguaje no sexista, es todavía muy resistido y hay mucha batalla al respecto. La Real Academia Española incluso se pronuncia en contra de esto. Ahora bien, aquí se plantea una contradicción, ¿no? Porque es cierto y la lingüística reconoce que la lengua, ¿no? Evoluciona, ¿no? Y que estas evoluciones existen en la medida en que también existen los cambios sociales y una comunidad de hablantes, ¿no? Que van transformando el lenguaje. Nosotros, nosotras, nosotres no hablamos igual que hace 100 años atrás, ¿no? Eso es un hecho. Y la lingüística, como ciencia, se dedica a describir los fenómenos, no a establecer un juicio de valor sobre ellos. Lo que está ocurriendo muchas veces es que se tiende a establecer juicios de valor acerca de la desbinarización del lenguaje. La Real Academia Española no lo aprueba, pero es la misma institución que reconoce la evolución del lenguaje, ¿no? La evolución de la lengua. Entonces ahí, me parece, hay un primer punto de contradicción. Y en nuestro país, muchas instituciones, muchas personas se agarran, ¿no? de este argumento de la Real Academia Española para prohibir o manifestarse en contra de
algo que ya está sucediendo, ¿no? Porque evidentemente si nos estamos aquí haciendo estas preguntas es porque ya hay una comunidad de hablantes que nos estamos cuestionando este binarismo supuesto y único, ¿no?, del lenguaje. Al punto tal de que en nuestro país se han ingresado dos, al menos yo tengo conocimiento de dos proyectos de ley que buscaron prohibir el uso del lenguaje inclusivo, del lenguaje no binario, en todas las producciones escritas y orales, tanto de todos los ámbitos académicos como de organismos e instituciones. Fruto de esto, aquí se ha elaborado un proyecto de ley para garantizar el derecho a usar el lenguaje inclusivo, en respuesta a estos dos proyectos de ley. Y este proyecto, al menos, del cual puedo hablar porque, bueno, he participado en la redacción, no es un proyecto que obliga a la gente a usar el lenguaje inclusivo o a que sea el único modo de expresión, sino más bien que garantiza el derecho de quien quiera usarlo poder hacerlo y no sufrir ningún tipo de sanción o desaprobación de algún examen, ¿no?, al respecto. Entendiendo primeramente que, así como la identidad es un derecho humano, el ejercicio de la libertad de expresión también lo es, ¿no? De modo que a mí, cuando existen este tipo de preguntas y este tipo de debates que me parecen muy importantes y muy ricos, siempre me queda la pregunta de si en realidad, ¿no?, la oposición es realmente hacia una forma del lenguaje no binaria o si en realidad esconde esa oposición otras ciertas manifestaciones de odio, ¿no?, o de violencia para con las personas que de alguna manera estamos cuestionando la cisnormatividad, la heteronormatividad, ¿no? Si finalmente el problema es con el lenguaje o es algo que responde más quizás a un tipo de violencia estructural o de desigualdad estructural que tiene como base y sustento la cultura del heterosis patriarcado. Thank you. Yes, I love it. I could not agree more. I also just want to thank both of you for bringing up the fact that this has a lot to do with colonialism. We've had this conversation before. We Out and Equal recently put out a resource around this very fact, global history of non-binary identities. And the binary is very much a colonial Western import that was forced onto a lot of native cultures around the world. And that also intersects, of course, with language. And so, Mikel, as you were saying, this is a gender revolution. A lot of people are, well, thanks to the work of so many people before us who created the space where we are now able to speak out more loudly, have more visibility, have more open conversation around these topics. Things are definitely starting to change. So it's a very exciting time. It's not without backlash, but I love the fact that we're having this conversation and that we're sharing it with everybody at Summit. So thank you all for sharing your experiences, all of that really helpful information around language, the history of language, the legality of language, which we can question whether that exists or not, and what we're doing about it. So I want to start us towards our close. There are dozens of workshops at Summit that are dedicated to policies, practices that companies can adopt to be more inclusive for trans and non-binary folks. There are workshops dedicated to culture change tactics to make the workplace more inclusive and welcoming. So with that abundance of information available to all of us this year at Summit, I want to pinpoint one reality that sometimes regardless of workplace policy and culture, we know that there are people out there who, even if they work at the most inclusive company, are still scared. I was one of them. I spent my entire career working in the LGBTQ nonprofit space. What better place to come out, in theory?
but still took me years, and my mental health suffered because of it. So I want to speak to those folks for a moment, as well as speak to those allies and colleagues who love and care about those people, and will be there for them if and when they're ready. Now is our chance to kind of give them a direct message and hear what do we have to say to them. So Aritra, if you can start us off with that message, both to them, to allies, to companies, to address that reality. Sure thing. Yep. So I won't say don't feel scared, because it is not something that we can always control. But I'll definitely say that if you think you are all by yourself, then you are possibly mistaken. You are not alone. And to realize that, I think like there's a great strength in there. It's good to be cautious while deciding to come out, and it's good to plan, particularly in certain countries. So what I always say is that if you're not completely confident about whether you should come out to everyone or not, start by identifying one or a few friends. And if you're planning to come out at work, like few friends at work who seem to understand the idea of non-binary in general, where you have been able to engage with them and they seem to have agreed, and maybe try to come out to them first. If your workplace has an employee resource group or a business resource group for LGBT+, that is typically a good safe space to come out and engage, so you can also engage with them. All that said, like please remember that there's no pressure, external pressure on you to come out unless you yourself want to come out. It is purely your decision and your decision only. So if you do not want to come out, do not come out. It is totally fine. So yeah, and that's what I would say to everyone who is currently questioning whether they should come out or not. As for organizations, what I would definitely say is that like have policies in place where to safeguard and protect employees who are coming out as non-binary, and also have that safe space, because policies are on paper, but you need action via people. So have those people networks and employee resource groups who can support non-binary individuals as they are coming out and as they're having questions, and like people whom they can reach out to. So build that ecosystem. Don't just stop at having policies, or don't just stop at having ERGs and nothing on paper. We need to do it both. Yeah. Yes, absolutely. Coming out does not make you any more or less non-binary, and there is never any pressure. But those are really helpful tips for if you are getting close to being ready. So thank you. Sasa, would you like to share your perspective on this? Sí, bueno, coincido con Aritra en esto, ¿no? Yo no me siento habilitado para decirle a una persona no tengas miedo. Si tiene miedo, es un sentimiento que existe. En todo caso, lo que me parece interesante es preguntarnos por qué tenemos miedo muchas veces, ¿no? Y eso responde también a otras cuestiones, ¿no? que hacen quizás a que vivimos en culturas que tienden a segregar todo aquello que consideran como diferente, ¿no? Así como pasa con las identidades no binarias, con personas trans, muchas veces con personas migrantes, con las personas del colectivo afrodescendiente, ¿no? Todo aquello que se considera distinto es al mismo tiempo visto como algo inferior y pareciera ser que tiende a ser como corrido invisibilizado del sistema, ¿no? Entonces digo, la existencia del miedo yo creo que responde a esto. En todo caso, le diría a esa persona que bueno, que no está ni solo, ni sola, ni sole, y que bueno, que es importante también sentarnos a pensar como comunidad qué clase de sociedad y de mundo queremos construir para que el día de mañana todos esos miedos se transformen, y que bueno, que desde nuestros pequeños lugares, estemos donde estemos,
hagamos lo que podamos para tratar de mejorar un poco las cosas, pero de ninguna manera estamos ni solos, ni solas, ni soles. Las personas excluidas somos varias, y somos varias fruto de la desigualdad estructural en la que se vive, creo, me animo a decir, a nivel mundial. Yeah, absolutely. What kind of world do we want to build? Or as Mikkel would say, what kind of picture do we want to paint? It's up to us. And so, Mikkel, if you want to share a little bit as well, what would you say to those folks and also to those friends, allies, companies that are there for them? Bom, isso já foi falado por Aritra e Sassa, mas eu vou falar mais uma vez porque para as pessoas de gênero não conforme e não binárias ao redor do mundo, isso nunca é demais falar. Você não está só. Nós somos muitos e nós estamos espalhados por aí. Existem outros seres humanos que se sentem da mesma forma que você. Então, tenha certeza disso. E tem mais algumas questões que eu queria falar aqui rapidamente, só para tentar marcar na mente das pessoas, e principalmente dessas pessoas não binárias que estão assustadas. Além de você não estar só, você não precisa se assumir para o mundo inteiro de uma vez só, se você não quiser. Teste a água, sabe? Você pode usar uma roupa diferente numa semana, ou usar um pronome diferente na outra. Você pode expressar o seu gênero diferente pela internet. Você pode fazer coisas, vai testando a água, sabe? Ninguém vai te dizer, e aí essa é a próxima questão, não há regras a seguir. Não tem nenhum padrão de ser não binário. Não precisa olhar para fora para pensar como que você precisa se sentir para se identificar dessa forma. Ser não binário é único, cada um vai ser da sua própria forma. Então, realmente não tem por que procurar regras. Já parta da premissa de que não existem regras, ok? Pode ser você. O rótulo é o que menos importa. Não binário, agênero, gênero fluido, são só palavras que a gente está usando para se distanciar, para se destacar das pessoas binárias. Mas o que importa mesmo é como você se sente. Então, se você, como por exemplo, várias pessoas que eu conheci, se você se identifica com a não binariedade, você quer expressar o seu gênero de uma forma diferente, mas você não tem vontade de assumir publicamente o rótulo de pessoa não binária, tudo bem. Você não precisa assumir rótulo nenhum, sabe? A não binariedade não é sobre a caixinha, muito pelo contrário, é sobre a vivência. Infelizmente, as pessoas ainda precisam aprender a lidar com a não binariedade. Isso é um fato. Onde a gente for, vão ter pessoas que ainda não vão saber lidar com a nossa presença, não vão saber nos tratar de uma forma respeitosa. Então, se você estiver disposto, ensine. Se não tiver essa disposição, tudo bem. Mas fato é que a comunidade não binária tem um papel protagonista nesse novo aprendizado de toda a sociedade humana. Toda a sociedade humana vai ter que aprender sobre a não binariedade e nós temos o protagonismo nesse ensino. Então, se você estiver disposto, ensine. Se não estiver, também não é sua obrigação. O Google está aí para isso. E para terminar, por enquanto, nenhum lugar é nosso. Então, todos os lugares precisam se tornar lugares nossos. Eu falo isso porque eu conheço pessoas não binárias que estão em ambientes de trabalho inclusivos, mas que não se assumem porque elas pensam, eu não me encaixo ali, eu não tem pessoas como eu ali, então não é um lugar para mim. Nenhum lugar é um lugar para a gente, por enquanto. Então, a gente tem que tornar todos os lugares para a gente, lugares que nos aceitem como nós somos. Vai ser trabalhoso, mas como eu falei, você não está sozinho. Absolutely, absolutely. I love that. Wow, we've had some really big, important points of conversation today. There's so much change. There's so much of this change that feels like a grand vision that will take years to achieve, and that might be true. But if we break it down into smaller steps, we see that it's actually the everyday actions that build and build and build and drive us towards this big change that we're talking about over time. So in light of this year's summit theme being the future of work, tell me, thinking of your vision of the future, what is just one thing, you can take just 1 minute,
one thing, however small, that each of us can do in the next 5 minutes, today, tomorrow, to build towards that future. And for me, it's something that Sasa made me think of. I would love for everyone that's listening to just start thinking of everything that's constructed into a binary and start questioning it. If you've ever faced a question that doesn't seem like it has a yes or no answer, maybe it doesn't. Maybe that binary is a little bit of a false social construction. There's a lot of space in between. And so my ask to you all is to do some reflection. Think about all of the binaries that we live in and see if you can break them down, and just that practice, flexing that mental muscle of questioning binaries. So that's my one small thing that we can do today and tomorrow to build towards a different future. And I'm just going to go in the order on my screen here. So Sasa, if you want to really quickly share one thing that you'll ask our audience to do. Bueno, creo que hay muchas cosas, ¿no?, que quedan todavía por hacer para crear, como vos decís, ¿no?, un mejor mañana, y que esas cuestiones son importantes en la medida en que van a colaborar para tener un mundo mejor. Me parece también que hay cuestiones de género importantes para debatir como esta. Hay otras cuestiones también muy para mi gusto, fundamentales, como ser, por ejemplo, las cuestiones raciales, las cuestiones ambientales, ¿no? Hablando de un mejor mañana, pensando en el mundo más allá de los géneros, ¿no?, que quizás une nunca sabe, ¿no? El día de mañana, ¿qué pasará con los géneros? ¿Cuántos habrá o cuántos no habrá, ¿no? Pero sí me parece que como dije antes, ¿no?, desde el lugar de cada uno, de cada una, de cada une, con las posibilidades que cada persona tenga, pensar qué se puede hacer para tener un mejor mañana, ¿no? En este caso yo creo que aquí tanto Aritra como Miquel, como vos, Sibi, como yo, estamos aquí reunidos, reunides, para empezar a construir, ¿no?, ese mejor mañana desde una perspectiva no binaria, ¿no? Y es muy lindo que podamos hacerlo en comunidad, y que esas comunidades traspasen las fronteras incluso de nuestros propios países, para encontrarnos y saber que no estamos solos, ni solas, ni soles, que somos una fuerza, y que esa fuerza va a ir creciendo cada vez más, porque las nuevas generaciones también se están planteando estas cuestiones de trascender la identidad más allá de los cánones binarios. Por eso me parece que es muy importante poder encontrarnos, ¿no?, en eventos como este, virtualmente o personalmente, quién sabe, ¿no?, el día de mañana, para poder compartir las experiencias personales, las realidades de cada lugar, que en algún punto pueden ser muy parecidas y en otros pueden ser muy distintas, y en definitiva para que en comunidad global nos preguntemos qué clase de mundo queremos, ¿no? Más allá de las sociedades locales en las que cada uno, una estemos, ¿qué clase de mundo queremos? Yeah, I love it. Thank you so much, Sasa. Miquel, if you can kind of give one piece of advice, one small thing that feels like doable, that will help us motivate to pursue further actions that we can do tomorrow, today, to build towards that future, what would you say? Eu diria que duas coisas principais. Tomem consciência e reprogramem o seu cérebro, na linha do que Sivi falou. Tomem consciência de que existem seres humanos que não são homens nem mulheres. Tomem consciência de que
Você não consegue saber como que é o corpo de uma pessoa por trás das roupas que ela está usando. Você não consegue saber como que é o cérebro dela por dentro daquela cabeça. Você não consegue saber, você não consegue presumir nada. Então, tome consciência disso. As pessoas são um universo em si mesmas e elas podem ser algo que você nunca imaginou. Então, se você tomar consciência de que existem tipos de ser humano que você até hoje não cogitava, seu cérebro vai ficar te levando de novo para esse pensamento, e na próxima vez que você conhecer um ser humano, talvez você se lembre disso, e aí você não vai tomar como pressuposto de que, porque essa pessoa tem uma voz aguda e fala de uma forma feminina, ela é uma mulher. Não, ela é um ser humano. Você não sabe se ela é uma pessoa não binária, se ela nasceu com esse corpo ou com outro, você não tem como saber. Então, não presuma nada. E a partir do momento que você toma consciência disso, reprograme o seu cérebro todas as vezes que você conheceu alguma pessoa nova. 100%. Not assuming is definitely going to be part of our future. I'm going to put that out there. It's the same as not assuming someone is heterosexual. Same idea, the cis heteronormativity, question it. Okay, Aritra, could you share your one piece of advice? Yeah, I think like the two things that I wanted to share, both has been covered by Mikhail and Sasa. So I'll build on top of it. So one thing that is most important to me is that do not make any assumptions, and that takes conscious effort, and it goes both ways. If you see a person growing beard, do not assume that person is a male. Well, like do not do that. If you know someone is non-binary, do not get surprised if that person is just putting on a shirt and growing a beard. Like gender identity and gender expression are not correlated, so people can choose how they want to express the way they want. That is very important. And secondly, like Sasa mentioned a very important thing, we do not know when and how gender might cease to exist. And I think that will also come through a conscious way of treating this or approaching this. We need to start questioning, do we really need gender? Going back to the watering of plants example, do we really need gender to play any role over there? Think that in everything that you do, everything that you come across, and like make it a habit, so that, and like I'm speaking from personal experience, do it for 6 months and it will become your own habit. It will come to you organically without any effort, and it helps a lot. So yep, I guess like those are the two things that I would say. Perfect. Practice does make perfect, or Yep. near perfect. Yeah, I love it. And same as you say with not assuming, I totally agree. Same for you, Aritra, as if you meet a non-binary person that happens to use he, him, or happens to use she, her, don't assume anything. We can use any pronouns we want to use. We can use all the pronouns. So perfect. Those are really helpful pieces of advice, and they're mental practices that we can start doing today to build towards our future. And so I just want to say thank you so much for all of your vulnerability, your honesty, for sharing your expertise and your valuable insights with us today. I have thoroughly loved this conversation, and I wish we could talk all day, but I know we're busy people. So I'm going to let you go, and I'm going to let the rest of our summit attendees enjoy the rest of summit. But I appreciate each and every one of you so much, and I'm so grateful that I've had the privilege and the honor of chatting with you. Thank you everybody else for tuning in from wherever you are in the world and for hanging out with us for an hour. And we will see you later at another summit session. Thanks.